Embora atue sobre toda a massa terrestre, o efeito é melhor percebido nos oceanos. Olá, tudo bem? Eu sou o Júlio Leal e seja bem-vinda, bem-vindo a mais um Curiosidades do Espaço. A Lua. A Lua é o único satélite natural da Terra e o quinto maior do Sistema Solar em relação ao tamanho do seu corpo primário, tendo 27% do diâmetro e 60% da densidade da Terra. Os estudos a seu respeito começaram há centenas de anos, enquanto as primeiras viagens bem-sucedidas até ela datam dos anos 1950. Ela se formou há aproximadamente 4,5 bilhões de anos do impacto de um grande corpo celeste com o nosso planeta, e desde então realiza sua órbita ao redor dele e também do Sol. A forma como a luz solar incide sobre a sua superfície e como a enxergamos da Terra produz as diferentes fases da Lua. Além disso, ela interage com o nosso planeta e dá origem às marés e aos eclipses. A Lua está a 384.400 quilômetros do planeta Terra. É como a distância de Porto Alegre até o Acre, mais ou menos. E a cada ano se afasta 3,78 centímetros. Apresenta uma exosfera fina e frágil e sua estrutura é composta por crosta, manto e núcleo. Sua superfície está repleta de crateras de impacto, fragmentos de rocha e poeira. É tipo aquela cidadezinha do interior. Essa aí mesmo que você está pensando agora. A forma que enxergamos a sua iluminação da Terra constitui as suas fases. Estudos revelam aspectos importantes desse astro, como sua composição química. Esse corpo celeste possui um raio de aproximadamente 1.740 quilômetros, o que o torna a quinta maior lua de todo o Sistema Solar. A massa da Lua é de 7,35 por 1.019 toneladas, valor que corresponde a apenas 1,23% da massa terrestre. De acordo com a NASA, o satélite é detentor de uma camada atmosférica muito fina e frágil, chamada de exosfera, e que, na verdade, não exerce nenhum tipo de proteção. Em função disso, observa-se em sua superfície uma série de crateras de impacto de meteoritos, além de escombros e camadas e mais camadas de detritos rochosos, os chamados regolitos, e pó, desenvolvidos ao longo de sua existência em função dos impactos. Com relação às temperaturas, a variação é muito grande entre o hemisfério que está recebendo a iluminação no momento e o seu oposto. O primeiro, que recebe a luz solar, que seria a Cuiabá da Lua, tem temperatura de até 127 graus, enquanto na face não iluminada pelo Sol, que seria a Serra Gaúcha da Lua, a medição é de menos 173 graus. Cuiabanos e gaúchos? É só uma brincadeira, né? Considere-se como homenageados do canal. Muito bem. Já a força da gravidade experimentada na superfície lunar é de 6 vezes menor do que a gravidade da Terra. O núcleo lunar é sólido e composto por uma grande quantidade de ferro. Ele é muito pequeno comparativamente ao astro como um todo e representa somente 2% de sua massa. Com um raio de 250 quilômetros ao seu redor, fica uma camada de 90 quilômetros de espessura, composta por ferro parcialmente derretido. Entre esse envoltório do núcleo e a base da crosta, fica o manto, formado por minerais como o piroxênio e a olivina.
A crosta lunar tem espessura que varia de 70 a 150 quilômetros, respectivamente, nos hemisférios próximo e distante da Terra. Os componentes presentes na crosta da Lua em maior quantidade são o oxigênio, o magnésio, cálcio, ferro e alumínio. Encontra-se também urânio, potássio, hidrogênio, tório e titânio em menores proporções. A Lua é uma fonte secundária de luz, o que significa que a iluminação que ela emite é derivada da luz que recebe do Sol. Diferentes hemisférios e partes dela estão iluminados em momentos distintos de sua trajetória ao redor do Sol e também do planeta Terra, o que produz as diferentes fases da Lua. A duração aproximada das 4 fases principais é de 7 dias, enquanto o tempo que o satélite demora para dar uma volta em torno da Terra é de 27 dias. As fases da Lua são 8 no total. Lua nova. Tá bom, Zé Graça. O hemisfério não iluminado se encontra voltado para a Terra, enquanto a face iluminada está na direção oposta. Não é vista no céu, e por isso é chamada também de fase invisível. Lua crescente. Uma pequena faixa iluminada é visível da Terra e aparece como uma forma côncava. Quarto crescente. Ela está posicionada em um ângulo de 90 graus com relação ao nosso planeta, e 1/4 dela está iluminado pela luz solar. Da Terra, é possível visualizar um semicírculo iluminado. Crescente gibosa. A maior parcela da face voltada para a Terra está iluminada, com exceção de uma pequena área. Lua cheia. Que isso? A face da Lua voltada para a Terra está iluminada e, por isso, conseguimos vê-la de forma integral. Inclusive, à meia-noite é a hora que o lobisomem aparece. Barbaridation. Minguante gibosa. A Lua continua seu movimento em torno do Sol e agora sua face sem iluminação começa a se voltar novamente para a Terra. Observa-se nessa etapa apenas uma pequena faixa sem iluminação. Quarto minguante. Somente metade da face lunar voltada para a Terra parece iluminada, sendo a metade oposta àquela visível na fase do quarto crescente. Lua minguante. Assim como na fase crescente, a parte iluminada visível da Terra é uma forma côncava, mas dessa vez ela se encontra do lado oposto. Lunação ou mês sinódico. É o intervalo de tempo em que uma mesma fase volta a acontecer e tem duração de 29,5 dias. O movimento orbital que a Lua realiza em torno da Terra produz determinados fenômenos, percebidos tanto nos elementos presentes na superfície terrestre quanto nos visíveis do céu, em períodos específicos. Um desses fenômenos ocorre principalmente nos oceanos e recebe o nome de marés. As marés consistem em oscilações do nível da água do mar, provocadas pela força gravitacional da Lua. Embora atue sobre toda a massa terrestre, o efeito é melhor percebido nos oceanos. Essa oscilação produz ainda correntes utilizadas para a geração de eletricidade, processo conhecido como energia das marés. As marés e os movimentos das correntes marítimas são importantes ainda para a manutenção dos climas do planeta Terra. A Lua participa também da ocorrência de eclipses, que acontecem quando há o bloqueio da chegada da luz solar à superfície lunar ou terrestre. Os eclipses podem ser lunar, quando a Terra está posicionada entre o Sol e a Lua e o satélite fica na zona de sombra. solar, Quando a Lua está posicionada entre a Terra e o Sol e o astro é temporariamente recoberto pela Lua. origem e formação da Lua.
A Lua começou a se formar após o impacto de um grande corpo celeste no planeta Terra. Há aproximadamente 4,5 bilhões de anos, esse corpo tinha o tamanho aproximado do planeta Marte. Tal choque produziu uma série de detritos de origem tanto terrestre quanto do objeto estranho, os quais foram arremessados em longas distâncias no espaço, e muitos deles entraram em órbita ao redor do nosso planeta. Com o passar do tempo, esses fragmentos foram se agrupando e acabaram se fundindo. O seu processo de resfriamento deu origem à Lua. A única lua do planeta Terra recebeu essa denominação muito antes da descoberta de satélites naturais de outros planetas do Sistema Solar. Em função disso, ela ficou conhecida somente como Lua, do latim luna. No ano de 1610, Galileu Galilei observou 4 corpos ao redor do planeta Júpiter, os quais descreviam um movimento similar ao da Lua. Assim, foram atribuídos a eles nomes diferentes para que não houvesse confusão com o satélite natural da Terra. As observações e os estudos a respeito da Lua datam da antiguidade. O satélite natural da Terra era utilizado no passado para a demarcação da passagem dos meses, o que se dava mediante o acompanhamento das suas diferentes fases, pelo processo de lunação. A curiosidade a respeito desse objeto nunca cessou, muito pelo contrário, e a superfície lunar foi a primeira a que chegou à espécie humana fora do planeta Terra. Anterior a isso, a primeira representação cartográfica da Lua foi feita graças aos telescópios. Esse objeto foi utilizado pelo astrônomo Galileu Galilei em suas observações, com base nas quais ele realizou uma série de descobertas a respeito do satélite. Galileu foi o primeiro a identificar a presença de crateras e outras feições de relevo na Lua, fazendo uma série de desenhos que representavam a sua forma. Essas conclusões o ajudaram na descoberta das luas de Júpiter. Inclusive, já falamos sobre isso aqui no canal. Foi na década de 1950 que a primeira missão espacial obteve sucesso e conseguiu chegar até a Lua. Depois de uma série de tentativas, a sonda Luna 1 do programa espacial soviético aproximou-se da superfície lunar no ano de 1959, conseguindo uma série de fotos que seriam importantes para o estudo do satélite. Outras sondas, que são naves espaciais não tripuladas, foram enviadas pela União Soviética posteriormente. 10 anos mais tarde, a missão Apollo 11 da NASA, a agência espacial estadunidense, ficou marcada na história da exploração lunar e espacial como sendo a primeira que colocou pessoas andando na Lua. Esse feito aconteceu em 20 de janeiro de 1969 e foi realizado pelos astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin. Os estudos a respeito da Lua se tornaram cada vez mais numerosos no decorrer dos anos e passaram a envolver um número maior de países e programas espaciais, com destaque para Japão, China, Índia e Rússia. Inúmeras descobertas foram realizadas com a coleta de amostras e mediante o auxílio de telescópios infravermelhos, sondas e veículos de tecnologia avançada e com elevado grau de precisão, que permitiram analisar em maior detalhes a superfície da Lua, seu eixo de rotação, o seu lado escuro, que na verdade representa somente uma face da Lua que não recebe luz solar por um período, suas crateras, os fragmentos de rocha nela presentes e principalmente sua composição material. Mais recentemente, missões da Índia e dos Estados Unidos indicaram a existência de água congelada na Lua. Tal constatação foi feita com base numa análise bastante detalhada da superfície nas regiões dos polos, que mostraram a presença de pequenos depósitos de gelo. Enfim,
Algumas pessoas dizem que a Lua influencia os seres humanos, outros afirmam que não. Mas devemos nos lembrar que o planeta Terra é 70% composto por água. E se a Lua influencia as marés, por que não o corpo humano, cuja composição também é de 70% água? Ou será apenas mais uma coincidência? Pense nisso. Eu sou o Júlio Leal e esse é o Curiosidades do Espaço. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Voice at work.